aprender nada desse time, desse estilo de jogo que esse treinador colocou aí, viu? Confesso que eu não aprendi nada. Tá gravando já? Eita! Fala, seus perninha! Tudo bem com vocês? Está começando mais um painel sincero aqui no canal do Meu Armadores. Comigo, Adiel Reis, o comentarista sincero. Fiz um painel sincero até agora no canal do Meu Armadores, que foi o piloto. Apenas uma pessoa mandou uma mensagem assim, perguntando: Adiel, você não vai analisar o time tecnicamente, taticamente? O nome disso aqui é painel sincero, não é painel tático. Se fosse para ser tático, a gente fazia as coisas táticas, fazia a mesa lá, mas isso aqui é painel sincero. O importante aqui é ter sinceridade. E é com essa pegada que eu chamo vocês para mais uma vinheta sensacional. Toca a vinheta aí, meu editor. Então, eu e a equipe de roteiristas desse quadro, nós não tínhamos nenhuma dúvida em relação a qual seria o personagem desse segundo episódio do Painel Sincero. Para falar a verdade para vocês, eu acho que a gente queria muito fazer esse segundo episódio justamente para analisar ele, o grande mestre, aquele que botou a religião dinizismo no futebol mundial. Esse mesmo, o grande, o mestre, a lenda, Fernando Diniz. Seguindo a tradição aqui do Painel Sincero, eu vou ler aqui a ficha desse rapaz para você conhecer quem é Fernando Diniz ou quem foi Fernando Diniz, para poder a gente ter uma certa afinidade, para poder a gente entender exatamente como funciona a cabeça desse gênio do futebol. Fernando Diniz Silva é treinador do Fluminense, já foi jogador profissional, com passagens por Palmeiras, Corinthians, Flamengo e Fluminense, entre outros. Esse entre outros pode ser qualquer time do mundo. Eu acho muito bacana que quando você pesquisa aqui, e a equipe de texto aqui do Painel Sincero poderia ter preparado melhor, mas entre outros, assim, deu preguiça de pesquisar e é isso aí, né? O importante é que Palmeiras, Corinthians, Flamengo e Fluminense foram times que ele jogou, entre outros. Depois você pesquisa lá na internet, que a gente não tá com paciência, o cachorro tá puto, porra! Mas foi em 2009 que ele começou no Votorati. Votoratai. Esse time que tá aparecendo aí. Ele começou como treinador profissional nesse time em 2009. E daí ele passou por Paulista de Jundiaí, Botafogo de Ribeirão Preto, Atlético Sorocaba, Audax de São Paulo, Guaratinguetá, voltou para o Audax, Paraná Clube, voltou para o Audax, Oeste, voltou para o Audax, Atlético Paranaense, não voltou para o Audax, sua primeira passagem pelo Fluminense, São Paulo, Santos, Gigante da Colina, Vasco da Gama, ele voltou para o Fluminense, onde está atualmente. Esse é o LinkedIn, esse é o currículo, esse é o CV de Fernando Diniz como treinador, grande gênio do futebol. E você aí que fica questionando porque esse treinador foi cogitado na seleção brasileira, sendo que ele não tem títulos, o que ele conquistou, jogou onde? Hein? Diga aí pra mim, quem é Fernando Diniz, o que ele já ganhou? Calma, seu perninho, eu vou te explicar. Em 2009, ele conquistou a primeira grande Copa dele, a Copa Paulista de 2009. Ele foi, sim, campeão da Copa Paulista em 2009 pela primeira vez, viu? E no ano seguinte, conhecido como 2010, ele também conquistou a Copa Paulista novamente. O cara é copeiro, viu, editor? Você que aí fica criticando a Copa Paulista, 2010, bicampeão pelo Paulista de Jundiaí. Ele também conquistou o Campeonato Paulista da Série A3 no ano de 2009, no mesmo ano da primeira Copa Paulista, ele conseguiu a Série A3 com o Votorati, beleza? Então, 3 títulos já, hein? 3 títulos na carreira do homem, para você que fica dizendo que ele não ganhou nada. Você aí, que não tem coração, que não diz que fica dizendo que o Fernando Diniz não conquistou nada na vida, já foram 2 Copa Paulista e um Campeonato Paulista da Série A3. Para de criticar o homem, rapaz. Obviamente ela, claro, né, não podia faltar a Taça Guanabara de 2023, naquela pseudo final contra o Flamengo, que ele conseguiu vencer e comemorou e levantou esse gigantesco troféu aí, dando ao Felipe Melo o maior troféu da carreira dele também. Anotou? 4 títulos. 2 Copa Paulista, Campeonato Paulista da Série A3 e uma Taça Guanabara. Quer mais? Como não cogitar? Como não cogitar esse homem na seleção? Onde passou, Fernando Diniz chamou a atenção pelos times que tinham posse de bola e um estilo de jogo flexível, ou como ele disse ao próprio Galvão Bueno, um jogo aposicional. E é com esse título de futebol aposicional que ele deu uma definição para o estilo de jogo que ele pensa para o futebol.
Eu vou ler aqui para vocês porque o texto é muito grande aí, enquanto isso fica a foto dele aí carregando a Taça Guanabara para você. Abre aspas. Por conta de gostar de ter a bola, as pessoas me associam ao Guardiola. Olha a audácia. Mas para por aí. A maneira dele ter a bola é o oposto da minha. Que é o Manchester City, né? É outra parada. O jeito que eu vejo nesse momento é quase que aposicional. Aposicional. Jogadores migram de posição. É um jogo mais livre. A gente se aproxima nos setores do campo e nesses setores a troca de posição. Acho que isso tem mais a ver com a cultura do nosso futebol. Fecha aspas. A pergunta que fica é, mas o que caralho... Oh, desculpa, foi mal, editor, foi mal. Mas a pergunta que fica é, o que é esse tal jogo aposicional? Eu respondo para você depois do corte. O cara é bom, viu? Vocês que ficam criticando ele, você aí, editor que fica criticando ele aí, o cara é muito bom. Tanto que ele chamou a atenção do New York Times, o grande jornal americano, o grande jornal dos Estados Unidos, fez um estudo sobre o estilo de jogo do Fernando Diniz. Entre outros treinadores aí, mas o Fernando Diniz foi um do... É, o papel do Fernando Diniz, então a gente tem que falar que foi do Fernando Diniz, tá? A matéria do jornal dizia que Fernando Diniz acreditava que os jogadores não deviam ter funções dentro de campo, não atribuir funções dentro de campo, deixar os jogadores mais livres para que eles se troquem de posições a maneira que quiserem dentro de campo. Tudo isso para responder às necessidades da partida, entendeu? Uma hora você está atacando, uma hora você está defendendo. O importante era ter a posse de bola e se defender com a bola, como diria meu amigo Estevão. Você está se perguntando aí se hoje não vai ter análise no nosso painel tático tecnológico. Vai e não vai, porque hoje a gente vai analisar de uma maneira diferente, porque aqui a gente não faz nada igual, a gente não mantém a mesma receita, a gente aqui tenta fazer coisa diferente para agradar você e foi isso que eu consegui fazer hoje, para analisar. E é isso, vamos para análise aí. Vou projetar uma foto para vocês aí e vocês me digam o que vocês estão vendo. Obviamente que vocês não vão me responder agora, mas o fato é que é Fluminense e Botafogo que está escrito lá no placar. Nós temos o Fluminense no campo de ataque, quem está com a bola é Samuel Xavier. Sobre o conceito do time do Fernando Diniz é o seguinte, os jogadores se movimentam buscando tal espaço vazio. Mas, além disso, eles precisam estar em modo de ataque. Eu sei que você está dizendo que é a mesma coisa que eu falei do time do Arteta, mas o time do Arteta é organizado. E caiu uma crítica aí pro time do Fernando Diniz, que às vezes se desorganiza, mas a gente vai entender lá na frente. E é sempre visando a possibilidade de chutar pro gol, né? Porque o grande objetivo do futebol não é ter a posse de bola e sim fazer o gol. E quem diz o contrário aí é o mesmo que concorda aqui com o Filipão, que o segundo tempo foi só 2-1 para a Alemanha, viu? Mas aí, voltando à foto, a gente está ali vendo o Samuel Xavier, ele já tentando ir mais para dentro. E nós vimos a última linha de defesa do Botafogo aí, para você ver aí, a última linha de Botafogo completamente perdida, com o Luiz Castro tentando fazer alguma coisa, mas desde quando ele estreou ele não conseguiu fazer nada. Só ganhou do São Paulo, um abraço Estevão, tamo junto. E aí dá para ver que os jogadores não estão tentando ocupar a posição em que eles foram escalados, ou seja, mais livre, mais, como o Fernando disse mesmo, a posicional. Ou seja, procurar o espaço vazio e foda-se. É importante é ter a bola e fazer o gol, não interessa como. É isso que o Fernando Diniz gosta de falar e ele não tem coragem de falar, ele fica metendo aí que é a posicional também. Aí é. Não sei nem se existe essa palavra. Existe, editor, essa palavra? Nessa foto seguinte, depois da bola rodar, olha onde Samuel Xavier tá, ó, com esse destaquezinho bonitinho. Ele já tá por dentro, certo? Tem alguém fazendo a lateral aqui. Não sei nem quem é que tá fazendo a lateral direita aqui. O Ganso já tá aqui embaixo, aqui. Tá, se bem que ele tá na função dele, o Ganso, né? Que é parado. Mas aí o Samuel Xavier seguiu ali para ficar na posição livre. Obviamente que ele vai receber a bola praticamente em condição de chutar ou colocar o Germancano em condição de fazer o gol. Bom, ele avançou a segunda linha de marcação do Botafogo. Mas aí é muito culpa do Tietê também, né? Que parece um retardado parado aqui. Não viu que o Samuel Xavier. Porra! O trabalho dele é marcar e não conseguiu marcar o Samuel Xavier. Logo você, Tietê. Logo você, que é amicíssimo do Fernando Diniz. Como assim, cara? Bom, e com essas duas fotos acabou a análise aqui do painel? Não, olha só, fica essa pergunta projetada aí. Existe ou não existe um padrão de movimentação dos times do Fernando Diniz? A resposta é sim e não. Sim, existe movimentação padrão. Os jogadores eles têm que se movimentar pelo espaço vazio. Ou seja, tecnicamente eles não podem se movimentar dois para o mesmo lado. Acontece de vez em quando? Acontece. Mas não deveria acontecer. É por isso que eles treinam todo dia para que não aconteça. E quando acontece, o Diniz fica puto com essa cara aí de puto, dizendo palavrões de baixo calão na beira do campo.
E aí alguns perguntam, ué, mas Fernando Diniz foi o inventor do jogo aposicional? Talvez não do jogo, mas sim da palavra. Mas a questão é que ele não inventou nem um pouco esse estilo de jogo. Esse estilo de jogo já vem usado no Brasil desde quando a bola é redonda e desde quando Charles Miller inventou o futebol e trouxe para o Brasil. O Brasil aprendeu a jogar tão bem e agora esqueceu de novo de jogar. Eu acho que o estilo de jogo que o Fernando Diniz usa é o estilo de jogo que já existe antes da tática, que é a famosa bagunça, é aquele futebol de rua, aquele futebol de pelada. Em algum lugar da vida aí eu vi que tem tudo a ver com o futebol dos campos de terra, filosofando. Então, a outra pergunta que fica é: seria essa a estratégia perfeita para dominar o futebol mundial? A resposta é não, porque a única coisa que eu ainda não disse é o que acontece quando os times de Fernando Diniz perdem a bola. A resposta é simples, essa aqui, ó. Leva um gol. Sim, Fernando Diniz, por onde passou, teve uma média de gols sofridos muito alta em relação à temporada anterior, em que ele não era treinador do time, por exemplo. Isso é uma coisa importante de se destacar. A gente vai tomar como parâmetro aqui a própria equipe do Fluminense que ele treinou antes de ser demitido, justamente por isso. Porque a defesa do Fluminense foi muito vazada na primeira passagem dele pelo time. Quando ele dirigiu, a média de gols era assim. Como é que toma assim? Toma um gol e 0,7 do outro. Como é que é? Bom, você entendeu ali. Os times do Fernando Diniz tinham que fazer pelo menos 2 ou 3 gols para poder vencer uma partida. Então, obviamente que a torcida naquela época ia para o jogo com a expectativa assim, de muitos gols, mas a possibilidade de ser goleado também no Maracanã era gigantesca. E essa média alta de gols sofridos tem uma explicação. Ele escalava sempre 3 jogadores ofensivos no meio de campo, e esses jogadores tinham a função de tocar a bola, mas de marcar nem um pouco. Ganso principalmente, né? Que é triatleta. Corre, pedala e. Por isso que toda vez que perdia a bola, já que os jogadores estão sempre fora de posição, o contra-ataque era quase que fatal. Daí vem a necessidade de ter sempre a bola, porque se perder a bola é gol. Nesse ponto entra aqui um fator importante, que Fernando Diniz talvez seja o cara para trabalhar com times mais jovens, com a média de idade mais jovem. E do meu ponto de vista, ele não conseguiria treinar um time do Corinthians, por exemplo, que a média de idade é superior a isso aí. Ele precisa de um elenco jovem, forte e que consiga subir para atacar e voltar para marcar, sempre com uma eficiência quase que perfeita. Um abraço, Fábio Santos. Tamo junto. Outros times que ele não conseguiria treinar são os times que têm por característica história times mais defensivos, times que não conseguem ter a posse de bola, e sim são times com futebol reativo. Mas isso aí dá para mudar, né? Eu acho. Momento sincero aqui do painel, é importante dizer que esse momento sincero aqui é para você que realmente aguenta uma sinceridade, uma opinião forte. E é uma coisa assim que é feita com carinho, mas é feita com um pouco de crítica também. Então, se o Fernando Diniz por acaso ver esse vídeo aqui, ele que me perdoe, ele não vai ficar também puto porque eu falei algumas coisas aqui do estilo do jogo dele, porque ele vai dizer: ah, ninguém pode me criticar, porque você não pode receber críticas de quem não construiu nada. E teve uma vez na terceira série que eu fiz um projeto de projeto de ciências, em que eu fiz um vulcão, então eu construí alguma coisa assim, viu, Fernando Diniz? Muita gente importante que defende o estilo de futebol do Fernando Diniz porque acha que é a volta da cultura do futebol mais livre, do futebol do drible, do futebol individual, do futebol arte, por assim dizer, como diria Galvão Bueno, quando ele conseguia narrar. Até que ponto você vai depender da qualidade individual dos seus jogadores e deixar de apostar no coletivo? Porque a maioria das jogadas dos times do Fernando Diniz, elas dependem muito, principalmente no último terço do campo, da qualidade individual dos jogadores. Quando você não tem um time que tem uma qualidade individual, ou quando você não tem um elenco que, na ausência do jogador titular, que dribla bem o jogador daquela posição, que vai substituir, tem a dificuldade do drible, fica mais difícil. Esse é um fator determinante para que os times do Fernando Diniz tenham essa variação no desempenho, quando o time titular está completo e quando precisa substituir alguma peça ali. Por quê? Porque alguns jogadores, eles trabalham muito mais em coletivo e alguns jogadores são individuais. Ok, beleza. Isso é óbvio, falei uma coisa aqui, explodiu a cabeça. Mas a questão é, como é que você vai fazer com que todos os jogadores entendam essas duas coisas?
porque ele precisa do drible e precisa ocupar espaço vazio. Parece simples, mas no São Paulo ele teve muitos problemas com isso, no Vasco ele teve bastante problemas com isso, no próprio Fluminense, do qual foi demitido, ele teve problemas com isso. Agora ele está dando certo. Sim, foi campeão da Taça Guanabara. Sim, está na final do Campeonato Carioca. Ok, vamos ver como é que ele vai continuar no resto da temporada. Importante, se vai continuar até o final da temporada. Porque muitos aí dizem que Fernando Diniz trabalha 6 meses por ano. Porque ele faz um trabalho excepcional na primeira parte do ano e aí começa o declínio. Aí não dá para entender qual o motivo, se é a parte física, ou se os times começam a entender o jeito de jogar e aí falta variação. Bom, resumindo não dá para cravar que Fernando Diniz um dia será técnico da seleção brasileira, que um dia ele será campeão brasileiro, que um dia um time dele manterá esse nível de desempenho durante toda a temporada. Eu acredito que se manter, possivelmente vai ser campeão ou vai brigar pelo título em algum ano aí. E o ponto que fica é saber até onde vai a ousadia dele de liberar os jogadores, de querer sempre ter a posse de bola, mas não conseguir fazer gol por falta de efetividade, de em algum momento, por exemplo, dar a bola ao adversário num jogo importante, numa final de campeonato, e se defender. Então fica esse questionamento aí até onde ele vai se amarrar nas suas ideias, se ele realmente vai morrer com elas, se ele morre afogado e abraçado com as suas ideias, ou em algum momento ele vai realmente se defender. Bom, esse é o questionamento que a gente vai ver partida a partida. Mas, assim, opinião aqui do comentarista sincero, eu acho que Fernando Diniz nunca será técnico da seleção brasileira. E não é por ser ruim ou por falta de desempenho, não. Mas é que dá para ver que o trabalho dele é muito no dia a dia, no time. E na seleção, os treinadores não têm isso. Talvez trabalhar isso com jogadores que nas suas equipes tenham uma filosofia de futebol diferente seja um pouco complicado pelo tempo curto que ele tem de preparação. Então, sim, para um clube é excelente, mas tem aquelas características que eu falei. O clube não tem que ter a média de idade avançada, tem que ser um clube já acostumado a um estilo de jogo. Então, assim, gestão de grupo é que fica um pouco a desejar. Questão de futebol, o cara consegue fazer o time jogar bonito. Mas será que jogar bonito é melhor do que jogar eficiente? É melhor do que o time ser eficiente? E esse foi mais um painel sincero aqui no canal do Meu Armadores. Eu estou cansado de falar do Fernando Diniz, eu já cansei. E o editor também já cansou, o texto já acabou, não tem mais nada para falar, não me enche um saco mais. Semana que vem tem outro painel sincero para você. Eu espero que o treinador que venha também. Eu espero que o treinador escolhido aqui seja um treinador bom que dê para analisar, que dê para usar o painel tático, porque não dá para analisar um jogo aposicional. Não tem posição? A posicional, pelo conceito do Fernando Diniz, foi não tem posição. Então não tem por que ter o painel tático. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do Meus Armadores, deixar seu like no vídeo, comentar se você gostou, se você não gostou. O importante é que a gente quer ter o seu feedback. Compartilhe esse vídeo até chegar no Fernando Diniz para que ele faça uma crítica e a gente troque uma ideia aí, ele venha treinar meu time aqui no bairro. E siga também as redes sociais do Meu Armadores, siga a rede social do Estevão, do Cássio. A gente está divulgando a nossa agenda de lives dessa semana, se você está assistindo agora, no momento em que saiu esse vídeo. Se não, em algum momento vai ter uma live aí e você vai poder estar acompanhando a gente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Eu espero que você tenha assistido aqui. Gostando ou não, se você está me assistindo, se você acha que a sinceridade é importante no futebol, continue seguindo aqui o Meu Armadores. Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!